Olá, Pai do Senhor. Daqui fala para ti o Reverendo Graciano da Graça. Como sempre, eu trago uma palavra para partilhar contigo. Quero que você medite comigo na primeira carta de João, no seu capítulo 1, versículo 9. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vem nos mostrar que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu quero que você compreenda, reflita e medite comigo na palavra do Senhor, de que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, sim. Mas será que Deus perdoa todos os pecados? Será que a fidelidade e a justiça de Deus permitem ou levam Deus a perdoar todos os pecados? Será que Deus perdoa todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões? Será que a justificação de Deus e a sua fidelidade perdoam todos os nossos pecados? Será que Deus perdoa todas as nossas desavenças, todos os nossos pecados, todas as nossas dúvidas e dívidas? Bom, a resposta é não. Se a tua pergunta for, Deus perdoa todos os nossos pecados, Deus perdoa todas as nossas transgressões, a resposta é não. Deus não perdoa todas as nossas transgressões. E este vídeo visa exatamente te explicar isto. Quais são as nossas transgressões que Deus não perdoa? A Bíblia fala de 3 pecados específicos que Deus não perdoa. Existem 3 pecados que Deus não perdoa. Conforme podemos ler em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, e também Marcos no seu capítulo 3, versículo 28 a 30. Dos pecados que Deus não perdoa, o primeiro está em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele pecado em que nós atribuímos as ações do Espírito Santo ao inimigo. Quando nós olhamos alguém a realizar certos milagres em nome de Deus e nós atribuímos aquele resultado como ações do inimigo, como ações do demônio, então nós estamos a cometer o pecado contra o Espírito Santo. Quando Jesus operava milagres, os fariseus apontavam a Jesus dizendo que ele fazia aquilo com o espírito do demônio de Beelzebul. Então, quando nós atribuímos aquilo que é o Espírito Santo a fazer, mas dizemos que é o demônio a fazer, então estamos diante de um pecado contra o Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara em dizer que esse tipo de pecado não tem perdão. O segundo pecado ao qual Deus não perdoa é o pecado de não perdoar. Isso mesmo. Quando tu leres Mateus capítulo 6, versículo 12, vais poder ler um trecho daquilo que é a oração do Pai Nosso. Esse trecho vem dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para melhor compreensão, ao leres Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, você percebe que a condição sine qua non para que nós sejamos perdoados é exatamente perdoar o pecado do nosso próximo. Deus só perdoa o nosso pecado quando nós perdoamos o pecado do nosso próximo. Ou seja, Deus só é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós também somos capazes de perdoar o pecado do nosso próximo. Perdoar o pecado do nosso próximo nos eleva à categoria de ser perdoado os nossos pecados. Sem que nós perdoamos o pecado do nosso próximo, não podemos ser perdoados dos nossos pecados. O terceiro pecado que Deus não perdoa é o pecado da apostasia. No livro de Hebreus, no seu capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, Deus vem falar sobre a apostasia. Deus traz na sua palavra que a apostasia é um dos pecados pelo qual Deus não perdoa. Quer dizer que aqueles que um dia já provaram dos dons celestiais. Vou traduzir em palavras miúdas. Aquele que um dia já serviu a palavra de Deus, já foi usado para libertar, já foi usado para transformar vida, para evangelizar, já foi usado para libertar pessoas, para mudar a vida de outro alguém, já provou, Deus já lhe usou para coisas maravilhosas, operação de milagres e muito mais. E de pé para mão rebelam-se, de pé para mão afastam-se de Deus como se Deus não existisse. A esses, a Bíblia vem me fazer entender que não terão perdão de Deus.
Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, vem nos chamar uma atenção para nós que já conhecemos a palavra do Senhor, nós que já servimos com zelo e dedicação à palavra do Senhor, que nós até podemos ter uma queda, mas não desistir da palavra do Senhor, não esquecer de quem é Deus, não se afastar dele, não negligenciar a ele. E sempre que eu falo disso, eu penso exatamente aos jovens que hoje se emancipam como os panafricanistas, jovens que hoje vêm desvalorizar a existência de Deus que um dia eles já adoraram, jovens que hoje fingem que não existe um Deus ou que tudo aquilo que eles faziam era simplesmente uma farsa. Deus vem nos chamar a atenção sobre o pecado da apostasia. O pecado da apostasia é o terceiro pecado que Deus não perdoa. Que Deus se digne abençoar você e eu, que Deus se digne abençoar o seu dia, que Deus se digne nos conceder forças, nos conceder palavra, nos conceder fé, dons espirituais para que continuemos a andar segundo a sua orientação, para que continuemos a andar no caminho de Cristo. Deus abençoe seu dia, a paz do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus.